Bom dia, mais uma manhã com Cristo iniciando, hoje dia 23 de maio, domingo, mais um dia para a nossa reflexão, hoje é um dia, para a grande maioria das pessoas, um dia de descanso, um dia de reunião familiar, lembrando sempre que nós não podemos aglomerar, que ainda estamos vivenciando essa pandemia, vamos torcer aí que tudo possa correr bem, né? Tudo possa fluir da melhor maneira possível para que a gente mais cedo consigamos voltar a nos confraternizar, nos abraçar, né? Voltar a ter uma vida dentro da normalidade que nos era comum há um tempo atrás. Então vamos lá. O tema de hoje é Pensamento Espírita, que foi publicado no livro da Esperança, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 86. Vamos lá. Referente à mensagem do Evangelho de Jesus, que está no capítulo 9, versículo 37 de Mateus. Então diz aos discípulos, a seara é grande, mas poucos os trabalhadores. Mas poucos os obreiros, né, os ceareiros. Vamos lá. Pensamento espírita. Se te propões colaborar no apostolado libertador do espiritismo, auxilia o pensamento espírita a transitar, dando-lhe passagem através de ti mesmo. Prevalece-te dos títulos honrosos que o mundo te reservou, agindo conforme as sugestões que o pensamento espírita te oferece, demonstrando que a ilustração acadêmica ou o mandato de autoridade são instrumentos para benefício de todos e não recurso ao levantamento de qualquer aristocracia da opressão pela inteligência. Despende as possibilidades materiais, centralizadas em tuas mãos, criando o trabalho respeitável e estendendo a beneficência confortadora e reconstrutiva, na pauta da abnegação com que o pensamento espírita te norteia as atividades, provando que o dinheiro existe para ser disciplinado e conduzido no bem geral, e não para escravizar o espírito à loucura da ambição desregrada. Usa a independência digna que o pensamento espírita te dá, por intermédio do dever retamente cumprido, patenteando à frente dos outros que é possível pensar livremente, com o jugo dos preconceitos, embora respeitando a condição dos semelhantes, que ainda precisam desse mesmo preconceito para viver. Mobiliza a influência de que dispões na sociedade ou na família, para edificar o conhecimento e garantir a consolação, segundo a tolerância que o pensamento espírita te inspira, denotando que, diante da providência divina, todos somos irmãos, com esperanças e dores, lutas e aspirações, imperfeições e faltas, igualmente irmãs uma das outras, e que, por isso mesmo, a confissão de fé representa instituto de aperfeiçoamento espiritual, com serviço permanente ao próximo, sem que tenhamos qualquer direito a privilégios que recordem essa ou aquela expressão de profissionalismo religioso. Fala, escreve, age e trabalha, quanto possível pela expansão do pensamento espírita. No entanto, para que o pensamento espírita produza frutos de alegria e concórdia, renovação e esclarecimento, é necessário vivas de acordo com as verdades que ele te ensina. A cada minuto, surge alguém que te pede socorro para o frio da própria alma. Contudo, para que transmitas o calor do pensamento espírita, é imperioso estejas vibrando dentro dele. Diante da sombra não adianta ligar o fio na tomada sem força, nem pedir luz em candeia morta. Olha que mensagem para nós espíritas espetacular. Como eu quero propagar a doutrina espírita se ela não está dentro de mim? Muitas pessoas entram na doutrina, mas não permitem que a doutrina entre dentro de si e faça a transformação necessária. Mesma coisa que eu falo sobre o Evangelho.
Não adianta eu saber o evangelho de cor e salteado se eu não coloco em prática os ensinamentos que estão ali contidos. Do que me adianta conhecer o livro dos Espíritos, por exemplo, de cor e salteado, cada pergunta, falar que a pergunta tal está no item tal, que a pergunta, o tema, saber tudo de cor e salteado, se eu não vivencio as verdades espíritas. Porque as verdades espíritas são as verdades do Evangelho. Elas nos conclamam a viver de forma equilibrada, sem ostentação, sem nos acharmos melhores do que os outros, sem nos valermos de títulos honoríficos por termos mestrado, doutorado ou outras coisas, por estarmos numa condição social melhor, ou por termos um cargo de trabalho melhor. A doutrina espírita, ela prega que somos iguais perante Deus, que precisamos seguir os postulados do Evangelho. Ela nos traz esclarecimentos um pouco mais profundos. Os benfeitores da vida maior, os prepostos de Jesus que vieram trazer a codificação, eles ampliaram bem o entendimento sobre as leis divinas, porque nós já estávamos um pouco mais maduros para isso, para poder entender. Mas o daí a nos acharmos superiores a outras religiões, existe um abismo muito grande. Somos detentores de mais conhecimento, não podemos duvidar disso. Mas aí vem a grande pergunta: o que esse conhecimento transformou a minha vida? Eu estou vivendo realmente de acordo com esses ensinamentos? Eu estou sendo caridoso, complacente? Eu estou sendo indulgente com a falta alheia? Eu estou ofertando perdão? Fazendo caridade? O que a doutrina espírita trouxe para a minha vida? Do que me adianta subir a cátedra e começar a fazer pregações se eu não acredito naquilo que eu falo? Do que me adiantaria, por exemplo, estar aqui fazendo Manhã com Cristo se eu não estivesse pelo menos fazendo um esforço diário para tentar vivenciar o Evangelho de Jesus? Será que vocês acreditariam em uma vírgula do que eu estou falando? Sou perfeito? Longe disso, muito longe disso. Mas eu tenho tentado. Eu estou tentando viver o Evangelho de Jesus. Eu estudo o Evangelho e tento traduzi-lo no meu dia a dia através dos meus atos. O que a boca fala tem que refletir o que está no coração, gente. Tenho que traduzir todo esse ensinamento através de práticas de caridade. Hoje, tolhido pela pandemia, estou trabalhando bem menos, eu tenho certeza disso. Por isso que eu implantei esse trabalho diário, que é levar, de alguma forma, uma palavra de consolo, de ânimo sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, para as pessoas. Porque antes disso, eu tinha meus trabalhos de caridade. Lá na Casa Espírita, lá no Espírita Francisco de Assis, aos domingos eu chegava lá 7h30 da manhã, que era a hora que eu chegava, eu moro em Vassouras, 2 horas para chegar no Rio, então eu saía às 5h30 da manhã de casa, chegava lá e fazia o tratamento espiritual, né, porque eu sou médio de cura, recebia lá, né, fazia a manifestação do Dr. Ricardo e muitas vezes vinha embora no final do dia. Chegava em casa às 7 horas da noite. Tentando traduzir o Evangelho de Jesus em caridade. Perfeito? Claro que não. Com muitos erros, muitos vícios morais, eu sei que eu tenho. Mas temos que estar tentando corrigir, temos que estar trabalhando. O Evangelho, ele tem que ser utilizado na sua essência, que é uma essência transformatória. Nós temos que mudar as nossas vidas. Temos que estar trabalhando. E assim, e no dia a dia, as pessoas, eu sei, tem pessoas que entram em contato comigo, me falando dos seus problemas.
Eu faço prece, porque eu estou distante, eu não tenho muito agora o que fazer, mas eu peço ao Dr. Ricardo, eu peço a Jesus, eu peço aos benfeitores da vida maior, incluo essas pessoas na minha prece. Às vezes trabalhadores lá do lado me ligam, me mandam mensagem do WhatsApp, mais até mensagem, né? Porque às vezes a gente está fazendo os nossos afazeres aqui e não é fácil, às vezes, a gente ficar atendendo o telefone, porque a gente tem. Não é porque que a gente não está. Que está na pandemia, que a gente não tem afazeres, então tem os nossos afazeres aí, eu estou sempre atento, mando alguma mensagem, tento dar algum conselho, tento ajudar de alguma forma, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que traduzir a doutrina espírita, mostrar para o mundo o melhor modelo, a melhor divulgação da doutrina espírita são as nossas atitudes, é sermos pessoas do bem, ajudando o próximo, é isso que nós temos que fazer. Vamos lá, gente, vamos à nossa prece. Falei bastante hoje já estamos com quase 11 minutos aqui de vídeo, para que a gente possa encerrar a nossa Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, dê seu like, fortaleça o nosso canal, né? Quanto mais likes, quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube oferece esse conteúdo a outras pessoas. Mande nos seus grupos WhatsApp, mande para seus amigos, seus parentes, convide-os a se inscreverem no nosso canal também. Acione o sininho, se você ainda não acionou, para você receber a notificação. Todos os dias, 8 horas da manhã, vai ao ar o nosso Manhã com Cristo, que é um culto do Evangelho, uma reflexão sobre uma mensagem do Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e aí depois a gente faz alguns comentários, fazemos uma prece para que o nosso dia possa transcorrer em paz e harmonia, e a gente possa ter um dia tentando ser o melhor possível dentro dos postulados do Evangelho e da doutrina espírita. Que Jesus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.